Esse talvez seja o último vídeo do canal. Tudo indica que eu posso ser cancelado pelas informações que eu vou compartilhar com você agora. É pra garantir a paz que o malandro vai pra guerra. Treta de ladrão, pilantra enforcado na cela. Fogo no pavilhão, explode a rebelião. Escreve com sangue a nossa reivindicação. Eu quero conversar com você aqui de forma franca, aberta e trazer uma questão que é muito polêmica, mas se você não assistiu o vídeo inteiro, vai ser muito difícil você compreender toda a dinâmica desse caso. Então, se for para você me julgar, julgue depois que terminar o conteúdo, aí sim você põe o seu ponto de vista, fechou? O que está por trás desses ataques nas escolas? E qual a ligação entre o crime organizado, o sistema prisional? O que tudo isso tem a ver com essa dinâmica? Primeiro vamos organizar aqui as informações. A violência nas escolas tem trazido um grande alerta para os pais, um grande alerta para a segurança pública, para os diretores, para os professores, para os alunos. Enfim, um grande caos tem acontecido nas últimas semanas, principalmente no estado de São Paulo, mas é claro que também aconteceu aquela tragédia na creche. Enfim, a gente percebe que nós estamos em alerta nesse tempo. Mas isso eu vou deixar para uma conclusão final dentro desse vídeo. Aqui é realmente uma intenção de refletir sobre o problema. A questão aqui é que a gente possa pensar de forma verdadeira e real, preste atenção, de forma real, sobre essa questão. O primeiro ponto que eu quero trazer em destaque é a responsabilidade dos pais. Nós sabemos que essa estrutura familiar, ela está num processo, digamos assim, como se estivesse esfarelando, sabe? Essa questão do pai educar, do pai realmente cuidar, hoje muitos pais, não é a maioria, eu não estou dizendo que são todos, existem algumas exceções, mas a grande parte dos pais hoje em dia vai lá, pega um celular, entrega para o filho, ou até mesmo por conta do excesso de trabalho, não tem como dar uma educação, não tem como dar uma instrução. O que a gente percebe na prática, no dia a dia, é que normalmente esses jovens não estão tendo instrução. E de fato, construir uma pessoa, construir um ser humano demanda muito trabalho, é um processo de lapidação da educação, ensinar sobre o que é ético, o que é moral, ensinar essas pessoas, essas crianças que depois se tornam adolescentes para vir até a vida adulta, é uma construção. Então, infelizmente, muitos pais acabam transferindo a responsabilidade da educação para os professores das redes municipais e redes estaduais das escolas, tirando totalmente a sua responsabilidade como pai ou como mãe. Em primeiro ponto, você tem que saber o que o seu filho está assistindo na televisão, o que ele está carregando na mochila dele, o que ele realmente está consumindo no celular, só que isso dá trabalho, né? Então, assim, ter filho só por ter filho é fácil, difícil é realmente guiá-lo dentro desses preceitos que nós comentamos agora há pouco. Enfim, não quero me aprofundar sobre isso, porque a educação cada um sabe como faz, você sabe como educa seu filho, se você é pai ou mãe, então assim, eu não vou nem me aprofundar nessa seara, eu tô só fazendo aqui apenas uma introdução. Por outro lado, atualmente a gente percebe uma impotência dos professores. Os professores, infelizmente, nas salas de aulas, perderam a sua autoridade. Muitos jovens a milhão, moleques forgados, moleques sem futuro, vacilões, ameaçam professores. É só você colocar aí no YouTube agora, clica aí depois na pesquisa, jovens ameaçando professores, batendo, estão matando professores. Então assim, cara, o bagulho tá bagunçado, tá de ponta cabeça. Então tem esse caso, dos professores não terem estrutura emocional para lidar com esse jovem problemático, que amanhã ou depois esse jovem problemático ele comete ali um crime, vai para a Fundação Casa, depois sai da Fundação Casa, vai preso, e toda essa complexidade, eu tô aqui tentando montar um raciocínio pra gente chegar no final, porque você viu o tema desse vídeo e eu quero falar sobre o Salve, sobre a organização criminosa, o que isso tem a ver, mas daqui a pouquinho a gente conclui nesse pensamento. Então essa falta de autoridade dos professores também tem deixado a situação muito mais caótica. E quando um professor tenta implementar uma disciplina, alguns pais vão até a escola reclamar com o diretor, reclamar com o professor. Por que você chamou a atenção do meu filho? Por que você fez isso, fez aquilo? Então, cara, sinceramente, mano, a profissão de ser professor, de ensinar essas crianças, esses adolescentes, é algo muito desafiador no Brasil. Salário é pouco,
eles passam estresse muito grande. Então, assim, cara, é realmente um caos. Isso aponta principalmente para um descaso que o Estado tem com a educação, porque como é que você vai ensinar ética, moral, você vai ensinar valores sociais para um jovem, para um adolescente, sendo que não há uma estrutura realmente pensada nesse campo da educação. Então o Estado, em certas partes, deixa a educação de lado e não investe como deveria investir nessa preparação. Vamos agora entender um pouco sobre as violências que ocorriam dentro das prisões, porque hoje a gente está falando um pouco sobre a violência nas escolas, mas para você entender os paralelos. E você tem muitos vídeos aqui no canal que fala sobre isso, sobre a violência que ocorria nas prisões. Então, desde trocação de soco até muitas mortes, abuso sexual, existia muita coisa que acontecia dentro das prisões. E o que foi necessário acontecer nesse sistema prisional, nesse universo do crime, o que teve que acontecer? Uma organização, ou seja, o Estado abandonou o sistema prisional. O Estado simplesmente falou, não quero cuidar disso, então o crime organizado tomou posse das prisões, principalmente no estado de São Paulo, organizou a parada, colocou as leis, colocou ali a sua disciplina, o seu estatuto, acabou com a violência dentro das unidades prisionais e hoje em dia é muito difícil, muito raro você ver mortes no sistema prisional paulistano, é muito difícil você ver agressões, trocação de soco dentro das unidades prisionais. E olha que a cadeia é um lugar que é onde o seu estresse está no pico alto todos os dias, ou seja, um caldeirão, um barril de pólvora. Se você for pensar por uma linha lógica, era para justamente ter briga todos os dias, era para ter morte todos os dias. Aí você para e pensa, por que não tem? Porque realmente esses presos respeitam essa ordem criada pelas organizações criminosas. E aqui começa a grande polêmica. Aqui começa o período do cancelamento do Arquimedes, porque tem muitas pessoas que vivem em bolhas e elas não estão preparadas para a realidade das coisas. Eu vou me limitar ao exemplo só do estado de São Paulo nesse vídeo, porque eu não tenho conhecimento de como rege as organizações criminosas de outros estados. Então, a partir daqui, eu vou partir de uma reflexão me baseando na organização PCC do estado de São Paulo. Muitos governadores, muitos até mesmo policiais, dizem que o homicídio e as violências nas comunidades ela foi um efeito de políticas públicas adotadas pelo Estado, e quem mora em comunidade, quem realmente conhece o sistema prisional, quem realmente vive isso na prática, no dia a dia, sabe que isso é uma grande mentira, isso é uma grande falácia. O que diminuiu as tretas, as mortes nas quebradas foi realmente o salve, ou seja, a organização criminosa pegou aquele modelo de disciplina que nasceu nas prisões e aplicou nas comunidades. O que saiu da prisão foi aplicado também, né, nesses bairros, foi aplicado na rua. Isso você querendo aceitar ou não, meu amigo, minha amiga. Eu tô só falando pra você a realidade. Eu não tô nem dizendo aqui que é certo ou que é errado. Não tô nem dizendo se eu concordo ou deixo de concordar. Eu tô dizendo pra você que é assim que funciona a parada. Então, ou você aprende a aceitar a realidade das coisas, ou você vai ser realmente massa de manobra, aquela pessoa que não pensa com independência, que não checa uma informação, que não busca saber de fato o que está por trás daquele problema. Olha como é que aqui, a partir desse momento, começa a ficar complexo e aqui a gente começa a pôr a mão dentro do problema, a mão no vespeiro. Falar hoje em dia isso, né, como eu estou falando agora através do YouTube, gera uma polêmica danada. Ah, você está fazendo apologia ao crime. Ah, você está passando a mão no bandido. Ah, as pessoas, ao invés de elas se concentrarem no que realmente acontece no fato, elas ficam entrando em verdadeiras alucinações. Alucinações. Porque isso é um fato. A organização criminosa, ela implementou uma lei tão poderosa nas prisões do estado de São Paulo e também nas comunidades, né, de modo geral, não só nas comunidades, porque também isso se aplica em outros bairros também, não é algo que fica só limitado às comunidades. Isso é uma coisa que funciona muito na prática. Se um dia você tiver a oportunidade de conversar com um diretor de unidade prisional, que ele não esteja sendo filmado nem gravado, e perguntar para ele, realmente
a violência dentro da prisão, ela diminuiu por conta dessas leis do crime organizado? Se ele for homem e for verdadeiro, ele vai falar, é verdade. Realmente a cadeia está mais tranquila por conta dessas leis que os próprios presos criaram. Então o que isso tem a ver com a violência nas escolas? É onde vai entrar o ponto polêmico aqui desse vídeo. Está sendo implementado algumas políticas que eu até entendo que sejam importantes, né? Eu estava vendo algumas ideias sobre o que fazer. Eu falo porque eu trabalho com esses jovens, eu estou sempre acompanhando esses jovens, eu faço palestra para esses jovens das escolas, então eu conheço um pouquinho, converso com os professores, converso com alguns diretores, então a gente sabe, né, que na verdade o próprio jovem, esse jovem de 13, 12, 13, 14, 15 anos, mano, ele não bota fé, mano, ele não bota fé na polícia, ele não respeita a polícia, ele não respeita o pai, ele não respeita a mãe, não tô generalizando, tô dizendo a maioria, porque uma coisa também aqui é fato. Uma coisa é o filho dentro de casa, outra coisa é o filho na escola com seus amigos, entendeu? Às vezes o filho dentro da casa, para os pais, é um anjo. Nossa, meu filho é um anjo, que filho maravilhoso. Na rua, com os parceiros, mano, ele é o capeta, ele é um demônio. A mãe também, ela até fica surpresa, fala, caramba, eu não imaginava que meu filho era assim, eu não imaginava que meu filho participava de tanta barbaridade assim. Comenta aqui você que é mãe, que tem às vezes um filho no sistema prisional, você imaginava que o teu filho aprontava? Comenta aqui embaixo que eu quero saber se eu tô falando algum tipo de bobagem pra você que é mãe. Então essa nova geração, essa molecada, eles começam a botar fé se de repente vir um salve, ou seja, vir um comando dessa organização criminosa falando de forma bem aberta. Se começar essas violências nas escolas, vai ser cobrado também pela organização criminosa. Olha que ponto nós chegamos. Essa é a minha opinião. Se descer um salve do PCC para realmente conscientizar que se tiver violência nas escolas, esse moleque vai ser cobrado, pode ter certeza que ele vai respeitar muito mais do que um policial. Eu sei que isso aqui é complicado, mas é a realidade. Tem muita molecada que eu conheço, né? Eu lidou com muito tipo de jovens. Eles têm muito medo e receio dessas ideias, eles têm medo e receio desse salve. Então, infelizmente, você tem que usar essa ferramenta do medo para poder conter esses jovens. Mas culpa de quem? Culpa desde a educação que os pais muitas vezes não dão para o seu filho, muitas vezes pela saúde mental dessa criança que não está tendo nenhum tipo de amparo profissional psicológico, muitas vezes pela negligência do Estado na qualidade do ensino. Muitos e muitos problemas estão correlacionados, ou seja, há uma relação direta ou indireta do comportamento violento desses jovens. E infelizmente a força e o medo é uma ferramenta que tem que ser utilizada para conter esse tipo de coisa. É o que eu estava citando do exemplo das prisões. Imagina que não tivesse esse salve, não tivesse esse receio dos presos de ficarem se degladiando, se matando, brigando lá. Como seria? Porque já foi mostrado como era o sistema prisional. O sistema prisional década de 80, 90, até o ano de 2000, violento pra caramba. Treta todos os dias, morte todos os dias. Então a gente já consegue fazer um paralelo, né, desse cenário, que era o cenário carcerário, para o cenário atual. E aqui, novamente, eu bato na tecla, você concordando ou não, essa é a realidade. Mas como é que a gente debate isso de forma aberta, sem preconceito e sem julgamento? Como é que a gente joga essas informações, como é que a gente joga tudo isso para debater de forma social sem ficar pegando essa galera alucinada, que não aceita um contraponto, que é uma pessoa que fica só ali pensando que a visão dela é a correta, ela não tá aberta a ouvir o outro lado. Fica difícil, entendeu? Quando você só quer que a sua verdade prevaleça, porque às vezes existem várias verdades, né? Existe a verdade de A, a verdade de B e a verdade, né? Então às vezes a pessoa não quer achar a verdade, ela só quer que a verdade dela vença. Porque eu vou falar algo aqui com muita tranquilidade e é outra coisa muito polêmica. Mano, os grandes criminosos, eles não querem que seus filhos virem bandidos. Eles não querem que o fim do seu filho se torne um traficante, um assaltante. Muitas vezes esses pais que estão envolvidos com o crime, eles são extremamente rígidos na questão do filho aprontar, entendeu? Eu falo porque eu já conheci uma par de cara
traficante mesmo pesado, que falava assim, meu, você vai estudar, eu não quero essa vida pra você. Só que você fala isso pra sociedade, eles se escandalizam. Que absurdo, que absurdo. É porque vocês não conhecem o que realmente acontece, né, nesse mundo, nesse submundo paralelo. Você não tá ligado. E expor a realidade disso para as pessoas, está romantizando o crime, está fazendo apologia ao crime. Não, cara, eu tô jogando aqui para você a realidade. Infelizmente, nós vivemos numa sociedade altamente hipócrita. Infelizmente, é muita hipocrisia, é pouca inteligência para debater os temas e um mar de hipocrisia, Então, se você quiser me cancelar por conta desse vídeo, fique à vontade. Eu tô com a minha consciência em paz, que eu só joguei as cartas na mesa da forma que é, como é realmente o que acontece nesses bastidores. Se porventura descer um salve do PCC dando um comando em cima dessas violências nas escolas, você vai ver se não vai diminuir. Aí vão dizer depois que foi a política, né, adotada por alguns governadores que deu efeito, mas na prática a gente sabe como é que funciona. Mas aí, o que você pensa sobre tudo isso? Muitas vezes o teu filho está indo para a escola, teu sobrinho, alguém da tua casa está enfrentando esse medo. O que você pensa? Você acha realmente que o crime organizado tem essa força ou não? Que realmente isso a força está mais nas políticas do Estado? O que você pensa de forma verdadeira? Use o espaço do comentário para que a gente possa promover aqui um debate sobre esse tema. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, porque aí você vai estar fortalecendo o meu trabalho aqui. Deixa seu like, compartilhe esse vídeo se for importante, porque isso é muito relevante, tá bom, gente? Quero agradecer as pessoas que comentaram agora recentemente num post que eu fiz, que eu estava com vontade de largar o trabalho aqui no YouTube, porque é muito difícil, gente. É complicado trabalhar aqui no YouTube. Muitas vezes o vídeo ele não é divulgado, o algoritmo não divulga o canal, as pessoas assistem o vídeo e não se inscrevem, não deixa like, né? Não sabe o trabalho que é gravar, editar, montar pauta, preparar sempre um material para você de qualidade, né? Monetização quase eu não consigo no canal, porque você vê que o tema que eu trato é um tema dificílimo, com várias barreiras, vários preconceitos, então é bem complicado. Às vezes você fica com vontade de viver dentro da sua caverna, fala, mano, vou viver ali só na minha vida mesmo, no meu anonimato, vou só cuidar da minha vida e deixa o pau torar, como diz no ditado, né? Deixa acontecer o que tiver que acontecer, que eu não tenho nada a ver com isso. É complicado, então por isso não custa nada deixar o like, se inscrever e um comentário sempre ajuda aqui no engajamento, tá bom? Forte abraço, e eu queria deixar agora passando aqui um vídeo falando sobre o trabalho que eu tenho, o evento que eu tenho com os jovens nas escolas. Se você não assistiu ainda, tá bem legal, tem os bastidores aqui e a estrutura. Só clicar nesse vídeo e assista, tá bem bacana esse projeto que eu faço, beleza? Forte abraço, até mais.